Queridos irmãos que estão caminhando comigo pela Bíblia em 2025, estou gravando esse vídeo semanal em Japão, onde nunca pensei que estaria, mas o Senhor me trouxe aqui e temos estado com igrejas caseiras e pastores brasileiros nessa nação. Tem sido muito proveitoso, muito bom. E, como sempre, vamos compartilhar algumas coisas que tenham sentido mais fortemente na nossa leitura de Deuteronômio dessa semana. Uma das coisas é que ele fala muito sobre amar a Deus. Não é só cumprir seus mandamentos, fazer ritos religiosos. Ele fala sobre amar a Deus de todo o coração, de se apegar a Ele. É muito interessante isso, né? O amor de todo o coração. Inclusive, nos últimos capítulos desse fim de semana, ele fala que Israel será castigado e sofrerá muito, mas quando se arrepender, Deus vai circuncidar o coração deles, eles vão voltar a Deus de todo o coração. E aí Deus vai abençoar eles mais do que no início. Então, assim, a questão toda é realmente amar a Deus. E o que me chama a atenção, e acho que choca muita gente que lê também, é o fato que amor a Deus implica em ódio ao pecado, ódio ao mal. Tem que exterminar, você tem que amar. Se você ama a Deus, você não é neutro em relação ao pecado. Você não é assim, tem que entender. Não, não tem que entender, tem que odiar o mal. Obviamente, isso não é odiar pessoas, né? Na nova aliança, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra o mal, contra principados e potestades, e contra o mal não só nos outros, mas o mal em nós mesmos. Mas assim, na velha aliança, eles tinham que matar filho rebelde que nunca corrige, tinha que levar para fora, apedrejar. Se tivesse a esposa ou o amigo mais perto do que irmão que induzisse a seguir outros ídolos, tinha que levar e denunciar. A cidade que seguisse ídolos tinha que ir lá e queimar tudo, inclusive os animais, como abominação. E se tivesse algum morto que ninguém soubesse quem era, quem que matou, como é que era, tinha que fazer expiação para a terra, tinha que levar aquela pazinha e não ter, e cavar para todo excremento, toda coisa ser coberta, para Deus não ficar afastado do arraial. Não podia comer coisa imunda, e tinha que ter pesos justos, não podia ter falsidade, e tinha que amar os pobres e os estrangeiros, as viúvas, e se não fizesse isso, seria pecado. Então, assim, Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, mas Ele é terrível também, assombroso. E nós precisamos lembrar que, por Deus ser assim, foi necessário o Filho dele morrer por nós, porque nós somos tão nojentos, tão abomináveis, que Deus jamais poderia nos aceitar se não fosse a morte do Filho dele em nosso lugar. Então, nosso Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, não é que Deus tem amor. E nossa Bíblia também diz que Deus é um fogo consumidor. E em Cantares diz que amor é como fogo, ciúme. Então, assim, o amor a Deus não é uma coisa assim, calma, uma coisa assim, passiva. O amor a Deus implica em emoção forte e implica em ódio ao mal. Ódio, abominação. É quase como se fosse numa UTI, num hospital, uma coisa assim, que você tem que exterminar toda chance de alguma bactéria, algum vírus ter chance de vir. Você tem que lavar tudo, queimar tudo, esterilizar tudo, entendeu? Então, assim, nosso Deus é santo e Ele queria que o povo dele também fosse santo. E Ele providenciou também, se houvesse alguma impureza, alguma coisa, Ele falou de muitas maneiras de fazer expiação e de purificar aquilo, entendeu? Então, assim, é muito importante nós entendermos que é o amor a Deus, amar a Ele implica em odiar o mal, odiar o pecado, odiar a injustiça, odiar a falsidade, odiar a pão-duragem de não cuidar dos pobres, odiar o negócio de usar nosso dinheiro de forma abusiva e deixar o pobre, estrangeiro, a viúva, o levita, a pessoa que está trabalhando na obra, descuidada, sem cuidar em necessidades.
Então, assim, esse livro de Deuteronômio é um livro maravilhoso que nos traz essas verdades de uma forma muito profunda sobre a natureza de Deus, sobre o que Ele espera de nós. Mas também tem um outro aspecto que eu queria tratar com vocês, que seria o seguinte: Deus é invisível. Então, nós temos uma tendência, tanto na bênção como na maldição, de pensar que são causas naturais. Por exemplo, ele fala, não pensa que você, na terra prometida, que quando você prosperar e tiver tudo de bom, não pensa que é pelas suas obras, não pensa que é pela sua justiça, não pensa que foi você que teve capacidade de gerar riqueza. É Deus que te abençoou, Deus que te trouxe para a terra, Deus que venceu os inimigos. Então reconheça Ele e não pense que você mereceu isso, que você fez isso, ou foi por acaso, foi por causas naturais. Mas Deus não aparece Ele mesmo fazendo. Então você tem dificuldades, você tem tendência de pensar que é você mesmo. E quando tem a destruição, que ele fala aí em Deuteronômio 28, sobre as maldições e sobre os inimigos que Deus vai trazer sobre a terra, e sobre as pestes, e sobre a maldição em tudo que fizer, e é terrível ler aquilo lá tudo, né? Não pensa assim que é por acaso, que é por sorte, ou que é porque o inimigo é forte. Não, não pensa sobre isso não. Saiba que é Deus. Ele fala assim, quando você cair a ficha lá nas nações, onde você está sendo castigado, e você cair a ficha, será que essas coisas não aconteceram porque meu Deus não está comigo? Será que essas coisas aconteceram porque Deus não está comigo e por isso que o inimigo se tornou forte, por isso que eu estou sofrendo todas essas coisas? Então a gente tem dificuldade, tanto na bênção como na maldição, de achar que é Deus, porque ele não aparece. E ele fala em vários lugares, ele fala com Josué, vai firme, luta. Então quando Deus age, não quer dizer que a gente fica deitado esperando ele agir. Não, a gente vai e luta, mas Deus vai à frente. Só que ele é invisível, você não vê ele fazendo, mas é ele que faz. E eu achei muito interessante que ele diz em uma parte das maldições que aqueles grandes e altos muros que você confia não vão valer nada. O inimigo vai vencer você porque você não obedeceu a lei de Deus, traiu Deus seguindo ídolos. E lembra que os espias voltaram e falaram assim, não, tem cidades grandes e muradas e a gente não consegue conquistar. Então, grandes muralhas são coisas naturais, dinheiro, força, fama, poder, capacidades naturais que nós temos, eloquência, coisas que Deus nos deu e a gente atribui a gente mesmo. Essas coisas não servem para proteger o inimigo, porque se Deus está conosco, pode ter altos muros que a gente consegue vencer ele, e não nos protege também quando nós estamos com Deus, o seu rosto virado contra nós. Se Deus está contra nós, a gente confia, não, mas não vai ter problema porque eu tenho armas, eu tenho condições. Então, assim, não confie nessas coisas não, porque não te protegem. Não proteger o inimigo contra você, será muito mais fraco que ele e Deus te deu vitória, e não vão proteger você se Deus está contra você. E a última ponderação que eu queria falar com vocês, que é uma coisa maravilhosa, que ele diz, eu esconderei meu rosto de vocês. Ele fala duas vezes, eu esconderei meu rosto de vocês. Quando Deus esconde o rosto, gente, é coisa séria. Mas a bênção que Deus falou em número 6, no fim do capítulo, ele fala para os sacerdotes colocar a bênção deles sobre a nação. E ele fala assim, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Então, o sorriso de Deus, a alegria de Deus, traz bênção às nossas vidas. Ele fala assim vocês colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, vamos andar de tal forma que Deus esteja sorrindo para nós. E vamos evitar de fazer coisas que Ele abomina, que afastam Ele da nossa vida, que faz ele esconder o seu rosto de nós. Vamos assim estar com muito amor e muito temor de Deus, sabendo que Ele é um Deus maravilhoso, fiel, verdadeiro, que deu o seu Filho por nós, nos ama de paixão, mas também não terá misericórdia se nós estivermos andando contrários a Ele e fazendo condescendência com o mal, amando o mal, ou não amando o mal, mas simplesmente tolerando o mal. O amor a Deus exige ódio ao mal. E vamos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos e saber que não é nós que estamos fazendo nada para ser bem-sucedido e que quando castiga, quando vai contra nós, não é o inimigo, não é as pessoas, é Deus que está tratando conosco
e querendo que nós voltemos a Ele. Uma boa semana para vocês e vamos continuar caminhando pela Bíblia.